Boa tarde, meus irmãos. Mais uma vez estamos aqui reunidos na nossa Escola Jesus Cristo, a nossa amada Escola Jesus Cristo. Né? Espaço esse que é virtual, nesse momento de pandemia, mas que ocorre, é sempre bom a gente lembrar, de terça a quinta-feira, todas as terças, quartas e quintas-feiras, durante a semana, na Escola Jesus Cristo presencial, no horário de 4 às 17 horas. É importante lembrar isso porque, nesse momento, nós temos recebido a oportunidade de estarmos aqui, né, fazendo alguns momentos de reflexão, de estudo do Evangelho, da doutrina espírita, usufruindo um pouco das mensagens tão queridas e tão benéficas aos nossos corações e que, possivelmente, perdão, praticamente todas elas vieram da psicografia do nosso querido Chico Xavier. Hoje, em especial, nós temos uma mensagem, né, que é do livro Sol nas Almas, que vai ser o nosso ponto de reflexão, né, psicografado por Valdo Vieira e ditado pelo Espírito de André Luiz. Antes de iniciarmos, para preparar os nossos corações e os nossos pensamentos, eu escolhi uma mensagem que foi distribuída na Escola Jesus Cristo em 1974, mais especificamente em junho de 1974. É uma mensagem que, como ela vinha lá na notinha de rodapé, é uma mensagem distribuída na Escola Jesus Cristo em lembrança ao mês de Célia Lúcius. Junho é um mês em que a escola, todos os trabalhadores, todas as pessoas nas suas salas, nas pregações, sempre voltam os seus pensamentos para esse espírito tão iluminado, uma benfeitora de nossa escola, que é Célia Lúcius. Quem puder, não perca a oportunidade de ler ou de reler o livro 50 anos depois. Conta a história de uma mulher, de uma menina e de uma mulher maravilhosa, de um espírito elevadíssimo, né, de luz, um espírito de luz. E aí eu escolhi uma mensagem essa que foi distribuída em junho de 74, que diz assim: Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que veio arrancar o mundo do erro e do pecado. Jesus é a única esperança dos desamparados e tristes na terra. Portanto, de acordo com as suas doces promessas, hão de receber as bem-aventuranças do céu todos os desventurados do mundo, entre as bênçãos da simplicidade, da paz, na piedade e na prática do bem. A felicidade não pode estar onde a colocamos, com a nossa cegueira terrestre, mas no compreendermos a vontade divina, que saberá localizar a ventura para nós, como e quando oportuno. Estendei vosso braço às filhas de pais anônimos ou dos lares desprotegidos da fortuna. Abracemo-nos com os miseráveis, repartamos o nosso pão para mitigar a fome alheia. Trabalhemos pelos pobres e pelos desgraçados, pois a caridade material, tão fácil de ser praticada, nos levará ao conhecimento da caridade moral que nos transformará em verdadeiros discípulos de Cordeiro. Toda vez que nos despreendemos dos bens desse mundo, adquirimos tesouros do alto, inacessíveis ao egoísmo e ambição que devora as energias terrestres. Convertei o supérfluo de vossas possibilidades financeiras em pão para os desgraçados. Vesti-os nus, protegei os orfãozinhos. Todo bem que fizermos ao desamparado constitui moeda de luz que o Senhor da Seara entesoura em nossa alma. Os que praticam o bem são colaboradores de Deus no infinito caminho da vida. Vamos orar, meus irmãos. Senhor Deus, Pai de infinita misericórdia, de infinita justiça, de infinita bondade para com todos nós, Senhor. Mais uma vez estamos aqui reunidos, buscando refletir sobre algumas mensagens, sobre passagens, sobre exemplos, a partir de ensinamentos que os benfeitores espirituais nos doam e nos concedem. Ajuda-nos, Senhor, nesse momento, para que nossas mentes e os nossos corações estejam voltados
para todo o texto, para a mensagem que aqui será refletida e estudada, Senhor. Ajuda-nos a ser mediador da verdadeira mensagem. Que possamos, Senhor, aproveitar desse momento e revigorarmos, repensarmos, refletirmos sobre o que temos feito de nossas vidas, Senhor. Ajuda-nos hoje e sempre, que assim seja. Meus irmãos, como eu falei, a mensagem que é objeto do nosso estudo e reflexão dessa tarde está no livro Sol nas Almas, psicografado por Valdo Vieira e ditado pelo espírito de André Luiz. E a mensagem está no capítulo 7, chama-se Violadores de Almas. Confesso que quando eu li o título dessa mensagem, eu pensei em abrir mão dela, porque ela já me tocou muito nesse momento, me deixou preocupada, talvez, com a importância desta mensagem, com a seriedade desta mensagem, e não me senti apta, capaz de estudá-la junto com vocês. Gostaria que outros estudassem comigo. Mas quase que assim fui movida por uma teimosia, não só pessoal, mas fui envolvida nesse momento e nessa mensagem, e reli muitas vezes, busquei muitas vezes o dicionário para poder identificar, definir e conceituar muitas palavras que aqui se apresentam e que me tornaram, ficou muito mais difícil de eu entender. E aí eu já começo pelo próprio título, Violadores de Almas. Um violador é aquele que desrespeita, que infringe uma lei ou uma regra. Nesse caso aqui, André Luiz nos leva a refletir sobre aqueles que podem violar alma, violar íntimos, violar algo que é em nós quase que muitas vezes fechado com muitas chaves. E aí eu falei assim, vamos lá, Tereza, vamos refletir sobre ela. E ele começa assim: o arremesso da imaginação ostenta energia ilimitada quando o infinito, plasmando telas caleidoscópicas de maravilhosos efeitos. E aí eu parei para analisar esse parágrafo. Arremessar, é quando a gente joga algo. Então ele disse aqui que a imaginação, o arremesso de uma imaginação, da nossa imaginação de cada um de nós, ostenta, ou seja, exibe uma energia ilimitada, né? Quando nós vamos para o infinito, quando começamos a pensar. E ele diz, como se nós estivéssemos moldando, ele coloca plasmando, moldando uma tela de caleidoscópio. Um caleidoscópio é aquele objetozinho comprido, né? E que quando a gente olha ali, ele nos remete a variadas imagens de luzes coloridas e que cada vez que nós olhamos, parece que nos leva para mais distante. Então ele faz um paralelo, uma analogia, uma comparação entre quando nós paramos para pensar e nossa imaginação vai longe. Longe. Nós temos uma capacidade de levar a nossa imaginação com uma energia ilimitada. E ele fala, a objetiva da memória desvela os sucessos mais recônditos do destino passado, ele fala transato, ou seja, passado, ressuscitando um gosto grandioso, um gole grandioso, uma aspiração grandiosa, porque ele usa a palavra hausto grandioso, da vida a palpitar nas trilhas eternas. Então ele coloca que muitas vezes a nossa imaginação vai lá buscar sucessos recônditos,
sucessos que estão lá escondidos no nosso passado e que a gente parece beber um pouquinho, né? E ele diz que esse gole é grandioso, ou seja, a vida, ela é maravilhosa. A engrenagem do raciocínio, diz André Luiz, articula, une, integra, conecta, usando uma expressão um pouco mais moderna, os passos da criatura com sutileza admirável no silêncio do santuário craniano. Então ele diz que a nossa engrenagem, o nosso pensamento, o nosso raciocínio, imaginemos aí um motor, então aquela engrenagem, mas é do nosso raciocínio, une os passos de cada um de nós, de cada criatura, com uma sutileza, com uma delicadeza, com um detalhe admirável e que se encontra, vejam bem, no crânio, mas não só no crânio, no santuário do crânio, ou seja, num local sagrado que está aqui em nossa cabeça, em nosso crânio. Crânio é alguma coisa mais física, a mente é alguma coisa mais abstrata. Na mente, André Luiz continua, desfruta o homem da liberdade maior e o pensamento viaja sem péias, ou seja, viaja sem entraves, nos voos do espírito que muitas vezes nem se debuxam no rosto. Olhe bem a expressão, é bem de André Luiz. Me imaginei lendo um dos capítulos de um dos livros mais complexos de André Luiz, mais da medicina, porque ele foi um médico, né? Então viaja, que muitas vezes nem se debuxam no rosto, ou seja, muitas vezes não se desenham, não se delineiam, incapaz de quem está externamente a nós, do nosso lado, às vezes perceber. Então ele diz que a nossa mente desfruta da possibilidade de liberdade, de viagens sem freios, sem entraves, sem bloqueios, sem obstáculos. Esse pensamento viaja. Viaja de tal forma que muitas vezes quem está do nosso lado não percebe, porque a nossa face não apresenta uma mudança, um desenho diferente, algo que nos possa dizer o que ela está pensando. Tereza está pensando isso, Cláudia está pensando isso. Em sua atmosfera há sempre zonas inacessíveis, ou seja, inatingíveis, investigáveis, porque ele continua dizendo, acontecimentos inexploráveis e imprescrutáveis, ou seja, investigáveis, difícil de serem descobertos por nós que estamos ao lado de alguém. Para todas, ele diz aqui, para todas as demais criaturas encarnadas. Então, nós temos a possibilidade de, ao pararmos para pensar, no nosso silêncio, no nosso quarto, no nosso silêncio, às vezes no momento em que estamos fazendo alguma coisa, mas no nosso silêncio, a nossa mente viaja. O nosso pensamento, sem nenhum entrave, volta para um passado. E ele diz, fazendo a conexão entre o que nós pensamos e aquilo que realizamos. Nem mesmo as fantasias arrojadas de escritores geniais, os transportes da poesia, os matizes mais raros da pintura, as harmonias da música excelsa ou os avanços originais do progresso contemporâneo desnudam um cérebro humano nos pujantes tesouros que dispõe. Então, André Luiz começa dizendo da capacidade que temos de guardar em nosso pensamento, em nosso santuário, nosso crânio, em nossa mente, tudo que pensamos, tudo que já vivemos, seja hoje, num passado do hoje ou no passado do antes, mais difícil para nós, mas no nosso passado. Algo que está ali, como diz ele aqui, no santuário do nosso crânio.
E ele diz que por mais turbilionárias, ou seja, por mais turbilhões que existam do lado de fora da nossa mente, que sejam as paisagens ao redor, e nós hoje vivemos um turbilhão de situações externas à nossa mente, o homem, afirma André Luiz, detém na própria existência introspectiva, guardada, interiorizada, uma cidadela francamente isolada e invisível. Ele está se referindo ao nosso cérebro, à nossa mente, ao nosso pensamento, ao nosso santuário que guardamos aqui. Lugar muito especial. Nem todos entram nesse santuário que é o nosso crânio, o santuário que é a nossa mente. E ele diz, e está conversando, explicando a nós que esta dificuldade, ele diz que é inacessível muitas coisas, que nós nem transmitimos, delineamos em nossa face essas verdades guardadas, internas, tácitas. Ele diz assim: contudo, é justamente nela, nesta cidadela própria de cada um de nós, de nossa existência, que ele diz cidadela isolada e invisível. É justamente nesta cidadela que o espírito benfeitor ou malfeitor, em qualquer condição, pela sintonia mental, logra penetrar, transpassando-a em todos os escaninhos, devassando-lhe todos os segredos, decifrando-lhe todos os mistérios. É aí que começamos a entrar nos violadores da alma, aqueles que invadem a nossa alma. André Luiz nos chama a atenção que cada um de nós tem na nossa mente recônditos, espaços muito bem guardados, que quem convive com cada um de nós externamente, muitas vezes desconhece, se nós não esboçamos isso através de uma dor física, através da nossa voz, através do nosso olhar. Se nós não delineamos isso para quem está ao nosso lado encarnado, esta cidadela fica francamente isolada e invisível, inacessível. No entanto, ele chama a atenção que é nesta cidadela, é nesse espaço, onde o homem encarnado não consegue penetrar, porque nós estamos mantendo ela muito guardadinha introspectivamente, é nesse espaço que o espírito benfeitor ou malfeitor penetra. O benfeitor jamais viola, porque um benfeitor, ouvi muito isso de Dona Ruth Maria, não nos constrange. Ela sempre dizia em suas aulas e muitas vezes em suas pregações: o plano espiritual não constrange a cada um de nós. Agora, o violador da alma, aquele que penetra, que transpassa os nossos pensamentos, as nossas barreiras, aquilo que está guardadinho dentro de nós, né? Esse pode nos violar. O benfeitor não viola. Ele penetra em cada um de nós, né? E pede licença para nos apoiar. Continua André Luiz. Razoável considerar, portanto, que o espírito desencarnado retém o maior instrumento de sondagem da mente humana, a sua própria mente livre. No refúgio em que te entrecheiras nos momentos... Perdão, deixa eu abaixar um pouco a música. No refúgio em que entrecheiras nos momentos mais agudos da tarefa que te cabe realizar, é na mente, núcleo vibratório, onde enxameiam as faculdades da alma, ou seja, onde povoam. Vamos lembrar do enxame de abelhas. As abelhas povoam,
né? Então, é nesse núcleo na mente, nesse núcleo vibratório, onde povoam as faculdades da alma, que recebes o bafejo nutriente dos emissários da espiritualidade. Então ele fala assim, olha, no refúgio em que te trecheras, no momento mais agudo de uma tarefa, é ali que o plano espiritual age. É ali que o plano espiritual, que os nossos benfeitores nos povoam, entram, penetram na nossa mente, de forma muito delicada, a nos abençoar, a nos proteger. Ele diz aqui, em visitas benévolas, de carinho santificante. Olha que beleza é sermos visitados, que bondade de Deus, né? Nos possibilitar a visita benévola, benéfica, de um carinho santificante. Ou o sopro doentio das entidades infelizes que te procuram através das hipnoses perturbadoras da obsessão. São esses os violadores da alma. E buscando uma mensagem de Emmanuel, que intitula Tentação, que está presente no livro Confie e Segue, e que foi psicografado por Chico Xavier, só lendo alguns momentos aqui, ele diz assim: somos tentados pelas forças exteriores da vida, segundo as nossas necessidades de purificação interna. Qual acontece nos domínios da natureza? Olha a comparação que Emmanuel faz. Qual acontece nos domínios da natureza, em que o fogo não se alimenta da água, mas sim de combustível que se lhe afina ao modo de ser, no reino do espírito, cada um de nós entra em combinação apenas com as energias que se assemelham às nossas. E ele termina essa mensagem dizendo: não te creias simplesmente tentado pelos outros a descida aos despenhadeiros das trevas. Somos nós mesmos que, estendendo o fio do desejo, atraímos em nosso prejuízo ou em nosso favor as companhias que nos acrescentarão as forças para a queda nas sombras ou para a ascensão à divina luz. Então eu trouxe esse pedacinho da mensagem, esses fragmentos da mensagem Tentação de Emmanuel, para completar aqui o que André Luiz nos quer dizer. No momento em que nos encontramos refugiados numa tarefa difícil, somos recebidos de forma benéfica, de forma que penetram o nosso íntimo, a nossa mente, ajudando-nos a termos pensamentos também benéficos, bondosos, positivos. É por aí, nesse momento, que os benfeitores espirituais penetram dentro de nós, dentro da nossa mente, e nos apoiam para que o nosso coração e os nossos passos caminhem buscando o melhor caminho. No entanto, diz André Luiz, nesse momento, se nós estivermos como André Luiz Emmanuel coloca, o fogo, ele só se alimenta do combustível. Ele não se alimenta de água, porque a água vai na contramão do fogo e o apaga. Agora, o combustível, atraído, se conecta ao outro, se articula um com o outro e permite que o fogo aumente e se alastre. Esses espíritos, que André Luiz chama de sopro dentio, que penetra a nossa alma, diante da nossa mente livre, viajante, né, que consegue arremessar as nossas imagens, os nossos pensamentos para um infinito e buscando lá atrás algumas coisas que nos foram muito positivas ou que situações ou momentos que nos afligiram, que nos entristeceram, que trouxeram de nós não coisas tão bonitas e tão boas, nós permitimos, assim como o fogo se alimenta e cada vez mais com combustível ele incendeia, nós também abrimos as nossas mentes, que externamente nós não permitimos. Nesse momento,
O sopro doentio, diferente do sopro nutriente, toma conta de nós. E ele diz assim: se o psicólogo, o poeta, o compositor, o pintor ou o cientista, ainda corporificados na Terra, com todas as suas forças e criações arrebatadoras, não te conseguem surpreender a fortaleza maior, o santuário, o local sagrado de nossas vidas, de nossas mentes, os desencarnados, ainda aqueles de posição menos dignas e desprovidos de todos os recursos de elevação, paradoxalmente, invadem sim a nossa mente. Por quê? Porque nós é que permitimos. Emmanuel nos reforça esse mesmo entendimento quando ele afirma: somos nós mesmos que estendemos o fio do desejo, atraímos em nosso prejuízo esses sopros doentios. Invadem sempre que permitimos, diz André Luiz, por verdadeiros violadores da nossa alma, vândalos do espírito, saqueando as nossas energias, roubando as nossas energias. Muitas vezes nem temos consciência disso. Tamanha é a nossa fragilidade. E eles passam a tomar conta de nossas mentes de tal forma que eles assumem o guia da nossa mente. O nosso santuário é invadido, violado, destruído. E aquilo que é inacessível para profissionais na Terra, especialistas na Terra, que se formam para apoiar as mentes que se sentem em determinado momento perdidas, tristes, isoladas, solitárias, perturbadas, eles tomam conta. Urge, André Luiz diz, é urgente que estudemos os impulsos do instinto, os prodígios da emoção, os poderes da vontade e as forças do pensamento. Mas ele termina dizendo qual é o melhor caminho para nós, sem que desprezemos a ciência da Terra. Por isso mesmo, reportando-nos a ciência moderna, quando alinha os méritos da medicina psicossomática e da análise psíquica, é natural reverenciemos a sabedoria permanente do Cristo em nós e nos advertindo para a valorização da vida em qualquer tempo. Orai e vigiai para não cairdes em tentação. E a tentação nos bate à porta, muitas vezes não estamos vigilantes e nem percebemos. E quando acordamos, despertamos, já estamos tristes, já estamos irados, já estamos raivosos, já estamos nos sentindo perdidos. E ele diz, nem os profissionais que devemos buscar, André Luiz nos chama a atenção, que devemos buscar os especialistas da medicina terrena para nos apoiar, mas que não percamos do nossa alma, do nosso coração, dos nossos pensamentos. Busquemos lá nos recônditos da nossa alma orar e vigiar para não cair em tentação. Para que não possamos abrir em nenhum minuto esta porta e permitir que seres infelizes, que espíritos, como ele coloca aqui, de posição menos digna, desprovidos dos recursos de elevação, espíritos tristes, desamparados por eles mesmos, desguarnecidos da esperança, do amor, da fé e da caridade. Pensemos nessa mensagem e só lembrando, de novo, duas coisas.
O plano espiritual não nos constrange, não nos viola, não invade, não penetra a nossa alma para nos ferir. O plano espiritual bafeja, como disse André Luiz, um sopro nutriente que acalenta, que acaricia, que emite para a nossa mente, para os nossos pensamentos, e que faz uma conexão direta com o nosso coração e os nossos passos na Terra, a nos guiar, a nos proteger, a nos encorajar. Agora, se nós não estivermos orando e vigiando, poderemos abrir o nosso santuário para espíritos menos providos de amor, de esperança, de fé e caridade. E se isso nos acontece, vamos orar. E para não acontecer mais, vamos vigiar incessantemente para que não permitamos, para que não façamos essa conexão. Porque, como Emmanuel disse, só nós mesmos é que estendemos o fio do desejo e atraímos para nosso prejuízo esses espíritos desprovidos de amor, de fé e de caridade. Pensemos nisso e repitamos o tempo todo. Oremos e vigiemos os nossos passos, os nossos corações e as nossas mentes, para que possamos encontrar o caminho, a verdade e a vida eterna. Vamos orar, meus irmãos. Jesus, nosso Mestre amado, ensina-nos, Senhor, a perseverar, a permanecer vivos, vivos na verdade, vivos na fé, vivos na caridade e na esperança, Senhor. Que o amor nos mova, que a caridade nos mova, que o bem nos guie, Senhor. E que o nosso santuário, que a nossa mente esteja sempre aberta para receber o nutriente do amor e do carinho que os benfeitores espirituais nos emitem, nos protege e nos abençoa infinitamente. E que possamos, Senhor, orar pelos nossos irmãos que ainda se sentem, que ainda se percebem desprovidos do que há de mais bonito em nossas vidas, que é o amor de Deus sobre todos nós. Despede-nos, Senhor, ajuda-nos, protege a nossa escola Jesus Cristo, a nossa amada escola Jesus Cristo. Que assim seja.